Marcelo. Se você quiser, eu faço, Marcelo, que eu já me conecto. Pode fazer, pode fazer. Então, tá bom. Amado Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, eis-nos aqui outra vez reunidos, Jesus querido, em teu santo e abençoado nome, para mais uma noite de luz, mais uma noite de estudos, que seguramente iluminará os nossos corações, ajudando-nos na condução da nossa jornada reencarnatória. Pedimos-te, amado Mestre Jesus, amplie os nossos sentidos para bem compreendermos as mensagens da noite. E quem sabe, ainda que minimamente, colocá-las em prática no nosso cotidiano. Abençoa, amado Mestre Senhor Jesus, todos os lares aqui representados, e principalmente todos os nossos irmãos, componentes desta equipe, que por um motivo justo não puderam se fazer presentes. Cubra com teu manto de misericórdia, Jesus amado, todos os tarefeiros desta casa bendita. Abençoa, Senhor Jesus, os benfeitores espirituais, responsáveis por este portal de luz, e que eles nos ajudem, nos deem as intuições de que nós necessitamos para bem traduzirmos os teus ensinamentos nesta noite. Senhor Jesus, pastor das nossas almas, médico dos nossos corações, que a luz que brilha no teu coração envolva a todos aqueles que padecem das dores físicas, das dores morais, das dores espirituais. E permaneça conosco, Jesus, pois muito necessitamos de ti, do teu amor, do teu amparo, da tua orientação. Que assim seja. Sim, Senhor. Que assim seja. Vamos para a nossa revisãozinha lá do 7. Nós vamos para o 8 hoje, né? Mas vamos relembrar. E foi interessante, a gente até levou esse texto para o estudo de ontem, né? Não sei se vocês repararam lá. E foi bacana porque a gente conseguiu entender mais algumas coisas a respeito dele. Jesus fala aqui para a gente: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Então, o que a gente percebeu aqui é que Jesus precisava planejar, né, a vinda do Consolador, do Paracletos, né? E para isso ele precisava ir. Então, assim, isso nos dá um consolo muito grande de saber que o Espiritismo estava sob a gestão do Cristo, de Jesus Cristo. E ele precisava organizar essa vinda. E é interessante, porque quando a gente pensa aqui, né, 1800, deixa eu lembrar, que acho que é 58, né, não sei se vocês me corrigem. Então, da época do Cristo para cá, o trabalho que foi feito para essa vinda, a preparação daqueles espíritos, de Kardec, eu falo a equipe espiritual, e a encarnada, porque tiveram pessoas encarnadas, né, médiums, a própria esposa, os amigos, a sociedade espírita. Então, esse grupo de trabalhadores que veio trazendo essa boa nova planejada por Jesus. Marcelo, e ontem teve uma observação importante que nós deixamos de fazer, porque é importante que todos nós saibamos que o Espírito de verdade é Jesus. Foi Jesus quem coordenou os trabalhos da codificação. Jesus diretamente
né, coordenou, ele afiançou que mandaria o Consolador e não apenas enviou o Consolador, como coordenou a vinda de tudo isso para nós, né, Marcelo? Imagina que planejamento que ele fez, né, Beth? Vai Tudo. A gente entende essa dimensão. Opa, melhorou aqui a luz. Essa dimensão de trabalho, dessa importância. E é interessante, um espírito comprometido com a evolução daqueles vinculados a esse planeta momentaneamente, que somos nós, né? Um trabalho constante, incessante do Cristo. Então, se ele, visivelmente para nós, lançou essas duas obras, que foi a vinda dele, mas a ideologia espírita, que traz um conjunto de entendimentos sobre imortalidade da alma, pluralidade das existências, etc., concepção de Deus, um Deus novo, né? Um Deus amor, que já veio trabalhado desde o evangelho dele, e agora distancia dentro de nós na compreensão da imortalidade da alma, porque aí a gente entende essa paternalidade que a gente recebeu, esse amor paterno, né? Como ele chega até nós através da chance da caminhada evolutiva. E aí é interessante que o aprimoramento desse pensamento em nós, igual a gente falou ontem também, tudo que a gente está estudando aqui vai se aprimorar, nós não vamos entender plenamente essas questões com muita facilidade, precisamos vivenciá-la. E aqui ele estava falando para os discípulos também. E aí ele inicia o 8, e com a identificação disso, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente até estudou isso ontem também, né? Que seria o pecado. E é muito interessante, já que a gente começou do pecado ontem, vamos começar hoje do convencerá, só para ficar diferente, né? E algumas coisas a gente vai repetir aqui dessa frase aqui. O convencerá, quando a gente traz isso aqui, ele é mais que convencerá, tá, gente? Não é somente convencer. O convencerá vem da tradução lá do grego de um termo chamado elenchei, que é o indicativo do futuro, né, da voz da terceira pessoa, que representa, que é a evidência da verdade, ou a realidade de algo. E isso normalmente é baseado num debate, uma discussão, né? Quando a gente traz o evidenciamento da verdade para a gente só consegue chegar, e a realidade de algo, nós só conseguimos chegar nessa conclusão quando a gente discute, debate, medita em cima disso. E também pode ser traduzido como controlar, como examinar e rever. Então, é um processo maior que o convencimento na língua portuguesa. Ele é um processo mais elaborado, né? Então, aqui caracteriza o espiritismo. E o espiritismo é isso, são discussões, são conclusões, são meditações, inclusive sobre o Evangelho de Jesus, que nos convencem, mas através de um trabalho, não é cegamente, não é na simplicidade de ler uma vez e compreender. É na complexidade de ler uma vez, duas vezes, três vezes, viver, experimentar e trazer as experiências para o significado que o entendimento da mensagem de Jesus traz para a gente. Então, o Espiritismo propõe isso, né? A evidência da verdade ou a realidade de algo através do convencimento da consciência, e não somente da aceitação cega. É um processo. O que é a revelação trazida no Espiritismo, então, se não é isso mesmo, né? Essa revelação que atinge as camadas todas de evolução que são características do nosso planeta, desde as próximas ao processo de ignorância, as próximas também às grandes evoluções intelectuais e do sentimento. Então, essa leva de espíritos toda abraçada por essa proposta de convencimento, que não é só convencimento. É um permanente, é um convencimento eterno, né? Cai no espírito e pronto. Pode falar, Ana. Sim. Agora, na época, Jesus falava, né, o aramaico. Uhum. Né?
por que quando você sempre busca no grego? É porque foi a próxima tradução, a tradução anterior ao português, né? Nossa. Uhum. E aí, é um degrau para trás. E aí, Sim. um degrau, aí você vai no aramaico, né? Um pouco de hebraico também ali e tal. É por causa dessa proximidade, né? Acho que também uma interferência boa de Paulo, né? Na época dele, Lucas também, que já tinham facilidades para isso, né? Ah, sim. Eles escreveram em grego. E, assim, eu acho que Lucas, depois eu vou te responder, acho que Lucas sim, mas os outros apóstolos não. Mas eu vou procurar isso para a gente depois. Porque Tá Lucas bom. era grego, né, Marcelo? Oi? Porque Lucas era Lucas era grego. grego. Por isso que eu estou falando, que eu só vou confirmar, né? Confirmar que eu acho que ele escreveu em grego, mas os outros, Tá. possivelmente, não. Mas, assim, é É. comum naquela época você saber mais de uma língua, né? Interessante. É. Viajava-se, e aí tinha que saber as línguas, porque não tinha outro recurso, não tinha tradutor, não tinha essas coisas, né? Tá bom. Podia até Obrigada. Sócrates também era grego, né, gente? Não era? Sócrates, sim, sim. Né? E aí a gente... Mas eu vou resgatar isso para a gente. Tem um tempão que eu estudava isso lá, eu estudei isso na precursor. Tem muito tempo, gente. Bom, então, essa é a questão desse convencimento. O pecado, a gente sabe, a gente tem que entender. Que é a tentativa frustrada em acertar, nós também conversamos sobre isso ontem. Então, esse pecado não é o pecado que vem do entendimento da Igreja Católica, é o mundo do erro. Por que convencer sobre o mundo do erro? Porque nós temos que entender o que é erro para poder não praticá-lo. Isso é interessante, porque a gente precisa conhecer o que não fazer, entender o que não fazer, entender o que não podemos, para a gente não se embrenhar mais nesses caminhos. Então, temos que rever todas essas questões. E aí, só para a gente lembrar, que a gente também já falou disso aqui, da tradução em grego de amartia, né, que quer dizer erro, e refere-se na tentativa de acertar o alvo. Então, pecar não é errar, ponto final. Isso que eu queria trazer para esse grupo. Pecar não é errar. Pecar é uma tentativa frustrada de acertar. É um pouquinho diferente. Mas essa tentativa frustrada de acertar quer dizer que no movimento de acertar houve um erro. Houve um erro. E qual é esse erro? O embasamento do movimento direcionador do alvo. Quando esse movimento passa pela representação do Cristo interno, ele possivelmente acerta o alvo. Quando ele sofre interferência do ego, do homem velho, ele possivelmente erra o alvo. Então, o que quer dizer, então, esse direcionamento para o alvo? As nossas vidas, é o nosso dia a dia. Todas as atitudes e pensamentos que a gente embasar ainda no egocentrismo que existe dentro da gente, nas experiências egóicas que a gente traz lá do homem velho, não vão acertar o alvo das nossas vidas plenas espirituais. O nosso alvo é Deus. É a gente, com as nossas atitudes, direcionar para o trabalho divino e fazer parte desse trabalho divino. Então, o alvo é Deus. E se esse movimento passa pela representação daquilo que a ideologia que Jesus trouxe, refletida no eu, e aí não é eu, é o Cristo que existe dentro de mim, possivelmente, ou quase certeza, eu tenho certeza disso, né? Nós vamos acertar o alvo. Então, quando a gente polui as nossas tentativas cotidianas, em pensamentos, em sentimentos, em atitudes, através dessas experiências egóicas, a gente vai errar esse alvo, que é a sintonia divina. Tá? A gente, porque fica muito agressivo, né? Um alvo que você lançou uma flecha, acertou. Não, é um objetivo. Então, substitui alvo por objetivo. Nosso objetivo maior da nossa vida é Deus, sintonia com Deus. E toda vez que as nossas passagens diárias, o nosso cotidiano, reflete ainda o homem velho, a gente não atinge esse nosso objetivo. E esse objetivo é que nos transpõe para a felicidade plena do espírito.
coisa que a gente percebe nos nossos irmãos, quando desencarnam no posicionamento missionário ou completista, que é aquele que faz o que foi planejado antes, né, na espiritualidade. Completista é um termo espírita que a gente usa para revelar aquele que completa a sua trajetória reencarnatória, executando aquilo que foi planejado, 100%, né, daquilo ali. E aí a média, infelizmente, assim, uma média positiva, inclusive, na espiritualidade, é que nós completamos 10%, possivelmente, desse planejamento. A gente vê isso muito nos livros de André Luiz. 10% é pouco, né, gente? É pouco. Então, é esse sentido que é esse movimento de convencimento que está aqui, e do pecado que a gente traduz, né, lá como amartia, foi trazido da amartia para isso. Então, é esse movimento. Quando a gente vai para a justiça, a gente pega lá do grego a questão que essa justiça quer dizer diakonossune, e pode ser entendido com justeza. A gente até conversou isso ontem. Essa justiça aqui pode ser melhor traduzida. Agora, não é a tradução literal, não, tá, gente? Não é do grego para o português, não. É o entendimento. Essa justiça aqui é a justeza. E vou explicar por quê. Essa sintonia nossa divina, quando ela passa pelo convencimento, que é o processo que a gente já entendeu que é mais profundo que simplesmente convencer, ela não deixa lacunas. É igual quando você veste uma calça justa. Não deixa espaço entre o tecido e a pele. Isso é justeza. Então, o que nós estamos buscando aqui é uma justeza entre as nossas atitudes e a vontade divina. Por isso que é melhor traduzido por justeza. Porque não tem, as lacunas são as dúvidas, as lacunas são o não fazer, deixar de cumprir, deixar de ser o que a gente precisa ser para poder sintonizar com Deus. Então, essa justeza aqui, ela está muito ligada a esse processo nosso de não deixar lacunas. E não deixar lacunas, possivelmente, é a completude das nossas atitudes, e a completude das nossas atitudes envolve sentimento e ação. Essa justeza, Marcelo, então, é quando nós somos mais assertivos, né? Sim, sim. Quando o movimento ele é 100% integrado à vontade divina. Então, o que é o movimento 100% num ser como nós, Lulu? O que é um movimento 5% ou 100% que você falou? Não, 100%. Ajustado. Olha que coisa mais linda isso. Nossa, eu falo, fico até com vergonha. Vergonha de mim, tá? Não é do que eu vou falar, não. Ele, pela intenção, atinge a vontade, atinge o pensamento e atinge a atitude e a ação. Essa é a justeza da roupa que vai nos conciliar com a vontade divina. Aí ele é completo. A intenção foi positiva, não buscou proveito próprio, aí depois teve sentimento, depois veio o pensamento, estruturou, já vem a lógica da estrutura da atitude, da ação ou da reação, e depois veio a própria atitude, a concretude. Então, você fecha o ciclo. Gente, isso aqui, a gente está abrindo a mente, e vocês podem ou acrescentar ou não concordar, tá? Eu entendi essa justeza dessa forma. Então, reconhecimento do que é erro, do que o que nos ocasiona esse erro desse alvo, tá? Que é o objetivo nosso, é alcançar a vontade divina, sintonizar plenamente com ela. Ele fala da justiça, que pode ser justeza, que é realmente não deixar essas lacunas. Então, mas não se preocupem. A gente costuma muito fazer o trabalho inverso na questão moral, na questão de trazer virtudes. Muitas vezes nós trabalhamos a atitude. A gente pensa, sente, tem vontade, tem intenção. Mas não fazemos porque a nossa consciência fala, você não pode fazer isso. Ok, trabalhou então a atitude, mas o pensamento ainda está ali, a vontade ainda está ali, o sentimento ainda está ali e a intenção está ali. Próximo passo, trabalho o pensamento. Olha, comecei a pensar, não, corta, não pode.
Aí começa a ter gestão do pensamento. Gente, é uma evolução do espírito, ter gestão do seu pensamento. Pensar o que ele realmente pode pensar. Só lembrar de Paulo, tá? No começo de Paulo e já no finalzinho de Paulo. Né? Já é o Cristo que existe em mim, e daquela questão que ele fala que o que ele faz não é o que ele quer, aquela questão como tudo, o que quero, não. Depois eu pego essas passagens para a gente, que eu prometi da outra vez que ia fazer e esqueci, tá? De onde está isso? É o estado do Paulo, no começo e no final. É o mesmo que a gente vai trazer para a gente. Ok, já não faço, já não estruturo o pensamento, mas ainda sinto a vontade, então eu vou trabalhar a vontade. A vontade ela é muito trabalhada através das repetições. Não, isso eu não posso, corta ela. Não, isso eu não posso, corta ela. Não, isso eu não posso. Daqui a pouco, várias repetições desse movimento, ela não vem mais. Se ela não vem mais, a vontade automaticamente starta a intenção. A intenção é aquilo que está no processo de aprendizagem do espírito, nas construções repetitivas lá de trás, lá de trás. Aí eu começo a apagar, é como se fosse uma chancela, um carimbo na minha alma. Eu começo a desmanchar a tinta desse carimbo. E aí, por isso que a gente fala que muitas vezes os espíritos que erraram muito, hoje não trazem mais o processo de culpa em si. Porque o movimento que eles se reservaram no presente e no futuro deles, para o futuro, foi tão intenso que ele foi suavizando como se fosse uma água sanitária tirando uma mancha. Vai tirando aos poucos. A água sanitária até que é forte, né? Ela tira rápido, né? Um sabãozinho, né? Que é mais lento para tirar. Vai sendo tirado, vai sendo tirado. É só lembrar de Judas. Judas hoje é um espírito numa dimensão muito superior ao que a gente imagina, mas a gente pensa, não, como é que ele conviveu? Conviveu porque construiu algo que suplantou o outro e foi tirando essa manchinha do coração dele, que hoje ele é um grande agregado de Jesus Cristo, do Cristo em si. A gente já sabe disso. Esse é o nosso caminho, tá, gente? Então, justiça é isso. Justiça é isso. E o juízo... deixa eu pegar essa minha colinha aqui, porque quando as coisas do grego eu escrevo, tá? Tem gente de cortar isso não. O juízo é tradução de crisis, em grego também. A minha, depois eu vou ver se a gente consegue, mas aramaico não sei se eu consigo falar, não. O grego eu consigo só arrastar, assim, né? Minimamente, tá? Depois a gente chama Haroldo para ajudar a gente, Haroldo estudou, né? Então, aqui, ó. Quando a gente fala na questão do juízo, quer dizer crisis, né, lá no grego, que significa, que é muito mais amplo que juízo, tá? Refere-se à escolha, critério, separação, discernimento. Então, por exemplo, trazer um exemplo para vocês aqui. Se eu vou escolher uma camisa, não quer dizer que eu vou fazer juízo de uma camisa. Não necessariamente eu vou julgar a camisa, eu vou escolher. Então, o juízo tem muito a ver com isso. Ele é um critério. Ele é um critério, ele é um discernimento que promove a separação do joio do trigo, por exemplo. Então, é um juízo bem mais elaborado, né? Então, Jesus fala para a gente que do pecado, porque não crê em mim também, aqui embaixo. Gente, pode acrescentar alguma coisa, tá? Se quiserem, tá? Do pecado, porque não crê em mim, a gente vendo que crer também é muito mais que crer em grego, que é aderir totalmente, a sintonizar. Então, o Paracletos é o consolador enviado, que é a revelação trazida pelo Espiritismo, que vem evidenciar a verdade e a realidade. Né? Aí a questão, a gente lembra do Amartya, que é errar o alvo, que nosso alvo é Deus. Então, a gente consegue entender que nós buscamos essa felicidade, que está em Deus o tempo todo, e só nós deixamos de alcançá-la e de não trazê-la à nossa realidade, porque a gente embasa os nossos movimentos ainda na nossa personalidade que fixou, que é egoísta, que é orgulhosa. Então, trabalhar esses elementos dentro da gente, minimizá-los nas suas representações no nosso dia a dia, é a melhor maneira da gente sintonizar, acertar esse alvo. São as nossas falhas de caráter, que a gente consegue entender isso hoje. Pelas nossa falta de caráter é que nós não seguimos essa linha que nos conduz ao movimento tanto de misericórdia divina como de servo,
de Deus, né? Aí a gente tem que entender o que é ser um servo de Deus, que é servir a uma causa diferente, possivelmente diferente da que a gente serve mais hoje, que ainda é a nossa persona do passado, o homem velho. Então a gente ruma para esse alvo, sim, mas essas falhas é que nos fazem errar esse alvo. Nós entramos e aí como é que a gente vai conseguir então aprimorar e acertar mais esse direcionamento das nossas vidas, que nós estamos falando de direcionamento de vida, né? Ô, gente, desculpa, passou o tempo. Perdão, viu? Nossa Senhora, gente, que vergonha. Então, meio tempo ainda. Pode concluir, Marcelo, não tem problema não, querido. Mas é esse erro, né, que a gente... Esse grande erro nosso é insistir na representação da personalidade que nós assumimos, é insistir que, ainda quem fala para vocês aqui é o Marcelo, não deveria ser. Quem fala para vocês aqui seria o Deus dentro de mim, o Cristo dentro de mim. Isso aí, aí quando você não se esqueça, gente, a coisa mais importante que eu acho que serviu para mim, espero ter servido para você, é entender essa questão da justiça, dessa justeza. Então, a justeza desse Deus, para falar para vocês através do Marcelo, só se concretiza quando ele não está buscando proveito próprio, está lá na intenção, quando a vontade dele é simplesmente servir sem pedir nada em troca disso aqui que nós estamos fazendo, quando o seu pensamento ele é elaborado estritamente na fidelidade da mensagem de Jesus e não na sua opinião. Olha que coisa complicada para quem fala de evangelho. E, possivelmente, na verbalização, no modo de falar, com amor, com a energia do envolvimento, com o dimensionamento. Então, isso é um exemplo de uma pessoa que fala de evangelho para vocês. Mas cada um tem uma representação na vida aqui que tem que analisar de onde que essa justeza vai encaixar nisso, né? Onde ele vai partir lá da intenção e chegar na atitude. Betinha, perdão, passo para você. Não tem problema não, querido. Então, vamos lá, né? Empolguei, né, Beth? Mas o estudo é sempre empolgante, né, Marcelo? Ontem o estudo foi excepcional, nossa mãe do céu. Beth, você viu uma coisa interessante? O dia que eu estou bem... Não, eu me lembrei disso, falei, gente, ele falou que não está bem, você falou que estava com labirintite, e o estudo ontem foi excepcional. E você foi de uma felicidade tão grande em voltar ali no prefácio, viu, Marcelo? Aquilo não foi... Você foi só um instrumento, aquilo não foi deliberação sua, não, viu? Com certeza, com certeza. Ô, Marcelo, você melhorou? Ainda não. Eu já tenho pior, mas eu já entendi, né? Onde eu tenho que mexer. Hoje eu vou ver se eu durmo mais cedo, vou fazer bastante oração antes de dormir para tranquilizar no sono. É preocupação, às vezes, que a gente leva para o sono, né? Para dormir, e a gente precisa limpar para depois, né? Deus nem é labirintite, né, Marcelo? Vamos lá, Lu, então, amor.